Fala então, gente, nós vamos ver nessa aula aí as 5 práticas neoliberais que eu selecionei para para a gente tentar compreender aí o que, que seria a globalização neoliberal. E aí são 5 pontos, né? O primeiro ponto nós já falamos em sala de aula, mas vou repetir aqui, que seria a privatização e financiarização do que é público, né? Até do público, mas do que é público. E o primeiro deles que eu coloquei foi a venda de ativos estatais estratégicos, que empresas públicas de energia, saneamento e transporte em grande parte, né, mas podem ser muitos outros tipos, são transferidos para conglomerados globais, muitas vezes com subsídios estatais. E aqui eu coloquei exemplos, que é importante termos, né, esses exemplos práticos. Por exemplo, a Eletrobras, que, como nessa notícia, né, foi privatizada a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Isso aí foi uma notícia de 2021 e de fato ela foi, né? E ela mostrou também um processo de desestatização, de retomada do processo de desestatização de grandes empresas estatais, públicas, e também está muito ligado a um processo que nós vimos acontecer pouco tempo depois já com a privatização da Sabesp e a compra pela Enel, né, que é uma companhia também internacional, que mostra o quê? Que esse futuro do saneamento do Brasil, que é o que está colocado aqui nessa notícia, né? Futuramente, né, a tendência é essa, que as grandes empresas de energia, de saneamento, de fato, que é abastecimento de água e coleta de esgoto, sejam privatizados. E isso aí tem um certo tipo de consequência muito grande para os usuários, que no caso somos nós, né, que utilizamos esses serviços. É interessante dizer que com a venda da Eletrobras, que é uma empresa que não está muito, vamos dizer assim, né, não é uma mercadoria que você está ali toda hora vendo essa marca, mas ela está presente o tempo todo no seu dia a dia. Olha só, com a privatização, o governo federal entrega à iniciativa privada 48 usinas hidrelétricas, 12 termoelétricas a gás natural, óleo e carvão, as duas termoelétricas, termonucleares, desculpa, que é a Angra 1 e Angra 2, 62 usinas eólicas e uma usina solar, diversos laboratórios de pesquisa e mais de 71 mil quilômetros de linha de transmissão. O patrimônio da Eletrobras é avaliado em quase 400 bilhões de reais. Para informação, né, de vocês, esse valor, que é o que é avaliado o patrimônio dela, foi vendido por 40 bilhões, né, um valor muito, 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 muito menor do que ela de fato vale. Mostrando aí uma forma como o neoliberalismo pode ser observado na prática. Também falamos sobre esse ponto, que são as PPPs, que na verdade esse nome aí foi uma tentativa de sintetizar vários processos, mas nós podemos ver é, outras formas também disso acontecer, tá? Mas que é uma síntese. Não é o melhor nome, mas é uma forma. Que é a terceirização de serviços essenciais de saúde, educação e segurança, com metas de lucro, gerando custos elevados para o Estado e piora na qualidade. Geralmente isso acontece, né? E aí eu até falei desse exemplo aqui da penitenciária de Ribeirão das Neves, que foi vamos dizer, a primeira experiência de privatização, né, das penitenciárias. Lembrando que essa, essa ideia de privatização, igual eu falei em sala de aula, né, uma empresa privada não pode exercer esse tipo de atividade, mas o Estado pode. Então, o Estado terceiriza grande parte da gestão desses serviços para empresas privadas. E aí, ó, de acordo com a concessionária, o custo efetivo de cada um dos internos por mês é de quase R$ 2.000. O Estado, entretanto, repassa 3,8 mil por preso à empresa. A diferença é para pagar a estrutura construída, que, ao final do contrato, ficará como propriedade pública. Ao longo dos 30 anos de operação, é a concessionária que deve trocar tudo que sofrer eventuais danos, seja pela utilização ou por possíveis motins de presos. Não coloquei todo o texto aqui dessa notícia, mas que falava que se não for público, se não for PPP,
o custo por preso geralmente gira em torno de 2,5, R$ 2.500, R$ 2.500 por preso. Ou seja, é um valor a mais, né? Como você pode ver, é um valor que o Estado está pagando a mais por preso. E essa diferença entre de R$ 2.000, desculpa, é isso mesmo, é de R$ 2.000 entre o que o Estado passa e o que é o custo, fica como o lucro da empresa, né? Então, isso mostra aí estamos pagando a mais por preso para ter uma parceria dita eficiente. Isso aí vai de um longo debate que pode ser feito, né? Claro que essa aula aqui não é feita para esgotar o tema, mas para a gente dar esse primeiro contato com esses vários temas e vários exemplos. E além disso, eu tenho esse exemplo, e outro exemplo da 381, que é uma rodovia que atravessa Minas Gerais, liga São Paulo a São Mateus, no Espírito Santo, e no trecho que vai de Belo Horizonte até Governador Valadares, precisa de muitos investimentos, porque é uma estrada que está sem adequação desde da década de 60, poucos investimentos desde então. E precisa de investimento porque, como mostra aí, né, é conhecida como rodovia da morte por conta do grande volume e o grande tipo de acidente que acontece lá. E a única forma que o governo federal, quando eu falo governo federal, atravessa vários governos que vêm aí desde Dilma, passando por Bolsonaro, Temer, Bolsonaro e agora Lula, é a única forma de resolver esse problema dela é com dinheiro público. Desculpa, com dinheiro privado, é a partir da concessão. E como, né, é como se, assim, como se o Estado tivesse de certa forma se ausentando da, da obrigatoriedade de arcar com esses custos. Só que nem a iniciativa privada quer ficar com essa estrada porque ela é muito difícil de ser duplicada por questões geológicas, questões técnicas específicas e também por conta do pouco retorno financeiro. Então nem a concessão estava dando certo desde ali de Dilma. E várias tentativas fracassadas. Daí, a forma como encontraram para conseguir fazer a concessão, que ela já foi feita e já está em curso, foi o governo federal arcando com a grande parte desse dinheiro de investimento para duplicação na parte considerada mais crítica dela, que seria na saída de Belo Horizonte até o Trevo de Caeté, por conta de desapropriações e riscos geológicos, etc. Ou seja, para que o dinheiro privado, que é dito como solução para os nossos problemas, seja viável, o governo tem que colocar o dinheiro público para isso dar certo. Então é uma coisa meio contraditória mesmo, né? Assim, claro que, mais uma vez falando, tem muitos pontos para ser discutidos, mas mostra essa contradição própria que há entre a narrativa do neoliberalismo quanto à eficiência do capital privado, da gestão privada, em detrimento do público, mas ao mesmo tempo se vê toda hora ali o público tendo que possibilitar a eficiência do privado, algo muito que nós vamos ver em outros momentos aqui. Lembrando mais uma vez que todos esses assuntos aqui podem ser levados em sala de aula para debate, e vocês trazendo mais informações, nós podemos enriquecer esse debate, né? Depois falamos também dos montes do Estado e precarização social, que seria o sucateamento intencional, como corte de investimentos em serviços públicos, por exemplo, o SUS, as escolas, para justificar privatizações. E aqui nós temos, né, voltei àquele mesmo exemplo que eu dei em sala de aula, que nós discutimos, que é 2 anos após a privatização, precariedade no metrô em BH causa queda de número de usuários, ou seja, se o privado, né, se a privatização veio para melhorar algo que o público já vinha sucateando desde a década de 90, como eu disse para vocês, a privatização não está mostrando eficácia, porque pode estar modernizando, mas está perdendo usuário é porque alguma coisa aconteceu, né? E dizem, né, que nessa notícia aí que grande parte pode ter sido por aumento da passagem. Ou seja, o que adianta melhorar o serviço se há um grande aumento da passagem? Ou seja, se torna inviável para o usuário que vai preferir usar o ônibus ou o Uber ou outro serviço mais confortável e mais barato do que o metrô, causando o que a gente já vê na cidade, que é o caos, né, no trânsito. E além disso, né, seguindo nessa notícia, a maior parte dos recursos para a construção da linha 2 e reforma da 1, no entanto, vem dos cofres públicos. O projeto, que tem um custo total de 3 bilhões, quase
3,7 bilhões conta com investimentos significativos da União e do governo de Minas Gerais, correspondendo a quase 90% do valor total. Ou seja, o que a iniciativa privada está entrando nessa melhoria é 10%, mas ela está ficando com todos os ganhos das passagens, do aumento da passagem. Há uma grande contradição nisso, né? Porque já que vai privatizar, vai vender o metrô aí por 25 milhões, um custo muito menor do que ele vale, era para a iniciativa privada, ao recolher essas passagens, ao valor dessas tarifas, reinvestir isso em melhorias, mas quem está fazendo isso mais uma vez é o público. Por que, que então o governo, e com dinheiro público, não fez essas melhorias e manteve com as passagens baratas e ainda no Estado, né? Isso mostra bem a cara do neoliberalismo. Isso nós vamos toda hora discutir. Além disso, né, o Metrô BH, que é essa empresa que ganhou a- o leilão, né, de privatização do metrô, faz demissão em massa após a privatização, né? Ou seja, retirando os trabalhadores ditos que não eram necessários. E nós estamos vendo aí vários problemas em relação a intervalos gigantes, superlotação, ou seja, um caos, né, em detrimento do metrô, que apesar de não ter tido modernização, ele funcionava melhor e era mais barato. E além disso, a tarifa é uma das mais altas do país. O nosso metrô, que vamos dizer, não pode nem se falar que é um sistema, atualmente é só uma linha e, né, vamos dizer, não atende nada da população brasileira ainda, da população horizontina, ainda tem uma das tarifas mais altas do país. Além disso, nós vemos outras formas, né, como esse sucateamento pode aparecer, como a UFRJ, que enfrenta precarização e sucateamento, uma antessala da privatização, como nós conversamos, né, o sucateamento legitima o discurso da privatização, e também tem essa denúncia ali do sucateamento da privatização, que é o caso da educação pública lá no Rio Grande do Sul, que está sendo aí desmascarado como um ponto de sucateamento intencional também para privatizar. E ainda sobre esse ponto, nós temos a flexibilização trabalhista, que é a terceirização, uberização e perda de direitos, CLT, aposentadoria para reduzir custos empresariais. E aí eu até falei para vocês em sala de aula sobre o break dos apps, né? E até uma notícia da Veja, fazendo esse questionamento, quanto que ganha o entregador do iFood, né? E que isso depende muito do trabalhador. Se ele não trabalhar, ele não recebe, simplesmente. E ao mesmo tempo, se ele trabalha, ele precisa de bater metas que, que que ele só consegue bater se ele arriscar a vida dele ali, né, na velocidade, passando em corredores e tal. E o mais interessante é que esse break é uma espécie de greve dos entregadores de aplicativo no momento que se achava que a uberização, né, essa forma de trabalho, não poderia organizar os trabalhadores. Então é uma tentativa de criar ali um tipo de sindicato numa classe de trabalhadores que são muito contrários a essa organização ao mesmo tempo. Vamos dizer, não organização, mas tem muita repulsa a essa ideia dita de esquerda para organizar trabalhadores. Como, por exemplo, ao que aconteceu, né? E essa notícia aí representa bem. Entregadores de aplicativo fazem manifestação em Belo Horizonte. E o motivo é os motoboys, né, fazem manifestação num protesto contra a intenção do governo federal de regulamentar o trabalho dos motociclistas intermediado plataformas digitais. É, ou seja, quando veio o governo federal para tentar regular, para tentar criar algum tipo de direitos básicos, negaram, acusando que é uma coisa que não é o que eles querem, mas ao mesmo tempo eles estão precisando de seguridade social. Então há várias contradições que aqui eu queria trazer a ideia do neoliberalismo na nossa própria mente, né, na forma de pensar. O neoliberalismo pode gerar uma individualização da forma de vida que retira a própria coletividade, a própria ideia de possibilidade política fora da nossa vida, né? Afinal, se você entrevistar qualquer um desses motociclistas, pode ser que você tenha ali uma resposta do tipo: tô aqui fazendo o meu corre, isso aí que importa, né? O negócio é trabalhar. Tá com problema, mas nós estamos indo, né? E isso daí é algo muito próprio do neoliberalismo que também invade a nossa mente e cria essa ideia de que o seu mérito é o que vai fazer você superar o trabalho super explorado, né? Se você trabalhar bastante, você consegue superar isso. Você consegue dinheiro se você trabalhar mais. E não pode nem sequer imaginar que exista
possibilidades políticas, de políticas públicas, que eu quero dizer, para melhorar a vida. Regulamentar, criar direitos básicos, assistência social, salários mínimos. Claro que isso é um enfrentamento do século XXI que não vai ser superado simplesmente da noite para o dia, mas que percebemos muito como essa é difícil até mesmo de organizar uma classe que não quer ser organizada dessa forma é, tradicionalmente falando, né? Tem uma forma de organizá-los que é mais complexa e que os movimentos de base não conseguem atingir isso, né? Outra discussão que podemos levar para a sala de aula e que não vamos concluir aqui. Isenções fiscais seletivas, tinha esquecido desse ponto aqui, né? Falei que era o último, mas isso aqui é o outro. Subsídios a grandes corporações, como agronegócio, indústria e aí mineração, deveria ter colocado aqui porque é um caso muito importante de Minas Gerais, enquanto aumenta a carga tributária sobre o consumo, impostos regressivos. E aí eu coloquei aqui essas duas notícias, que é o que eu falei em sala de aula, né? Com orçamento de 1 bilhão do orçamento congelado, Zema aumentou renúncias em cerca de 50% desde 2022. As desonerações, que saltaram de 15,3 bilhões para 22,7 bilhões, superaram o crescimento da receita corrente durante o segundo mandato do governador. E ainda ele, né, que está sob aí um problema enorme de gestão da dívida de Minas Gerais, ainda alega que esse bloqueio se dá pela inflação descontrolada que estamos vivendo aí a nível nacional. Uma forma de esquivar aí de um problema que ele não conseguiu resolver, que não está conseguindo gerir por questões puramente políticas, ideológicas, mas que, em vez de ir em direção a uma possível solução, está piorando ela fazendo esses tipos de renúncias, que não tem motivo nenhum. Né? E aí, com dívida de 165 bilhões em atraso, Minas Gerais dará benefícios bilionários até 2028. E é interessante que um dos setores mais beneficiados com essas isenções é de aluguel de carro, como eu falei para vocês. E aqui, ó, né, não tem outro motivo, né? Eleição de 2022, exatamente quando o Zema começa a fazer essas isenções. Os sócios da Localiza, Salim Matar, Eugênio Matar, enfim, os sócios aí da Localiza doaram 5 milhões à campanha que reelegeu o Zema, o valor equivalente a 29% do total arrecadado pelo governador mineiro. Ou seja, é aquele ponto que eu falei para vocês, né? Como que o gestor público do neoliberalismo pode ganhar fazendo esses benefícios para o grande capital. Geralmente é dessa forma, ganhos políticos, né? Então, você doa ali para minha campanha, para continuar no poder, para continuar fazendo as gestões da forma que eu quiser, e as empresas que forem beneficiadas vão doar para essa campanha para eu conseguir estar no poder sempre, né? Isso aí é uma forma que não é própria do Zema, não é própria de um ou de outro, mas é uma própria forma que a política está sendo invadida por essas práticas neoliberais, que não é de hoje também. Vamos lá então para a comodização da natureza. Pessoal, só uma coisa, tá? Esses exemplos que eu estou passando aqui nessa aula, é muito importante vocês pensarem em outros exemplos que se encaixam nesses pontos que eu estou colocando aqui, tá? Eu estou focando muito nos exemplos porque essa é a forma mais fácil da gente poder identificar o conceito na prática, né? Mas é importante que vocês pensem em exemplos próprios sobre cada um, tá? Inclusive estarem em sala de aula para poder tá ajudando nessa identificação, né, com vocês ali, se é válido, se não é, enfim, prestem bastante atenção nisso, tá? Comodização da natureza, um ponto é a desregularização de leis ambientais, que são licenças ambientais muito permissivas, que contrariam o próprio código de proteção ambiental, né, das leis ambientais. E externalização dos custos, aquilo que eu falei também em sala de aula, privatização dos lucros e socialização dos prejuízos. E aqui sobre as licenças ambientais permissivas, nós temos aqui algo muito, muito interessante que aconteceu aqui em Belo Horizonte e que chamou muita atenção da forma como foi conduzida, de forma como foi escrachada a forma como aconteceu, né? Que o Copan, que é esse Conselho do Meio Ambiente, aprovou a licença ambiental de uma mineradora
Ou seja, recebeu o aval para poder minerar essa parte aí da Serra do Coral que vocês estão vendo. Basicamente, essa parte aí, do outro lado dela, poderia ser minerado. Diziam que não ia afetar a paisagem em Belo Horizonte, mas com certeza faria isso. O projeto era meio impossível isso não acontecer. Então, essa parte que vocês estão vendo aí da Serra do Coral seria minerada, basicamente. E estranhou muito a qualidade, a má qualidade desse estudo ambiental. Inclusive, eu tive acesso a esse estudo e pude ver como ele buscava ser totalmente intencional para dizer, olha, não, tá tudo bem fazer uma mineradora num local protegido, num local de espécies endêmicas, e não vai afetar o maior patrimônio municipal de Belo Horizonte. E não vai afetar nenhuma nascente. É como se fosse assim, algo muito escrachado mesmo. E também se revelou muito estranho a forma como é que essa licença foi dada. Foi feita às escuras, de forma muito velada, tentando reduzir qualquer possibilidade de manifestação. Foi feito de madrugada. Então tem vários. A cronologia desse processo foi muito curioso, né? Como que foi feito para favorecer mesmo a mineração em detrimento do meio ambiente. Inclusive, aí, ó, como se fala, natureza encurralada. Com licenciamento repleto de irregularidades, o complexo minerário da Tamisa ameaça destruir o que restou da Serra do Curral. Inclusive, o Zema, na época, defendeu a licença ambiental, falou que era importante para gerar emprego, gerar, né, desenvolvimento econômico, lembrando que é gerar arrecadação, ele mesmo isentando os bilionários. Mas é muito curioso como que até se vê a natureza como uma forma de extrair recurso natural e não pensa nas consequências ambientais para a sociedade, que vai faltar água, que vai poluir o ar, que vai destruir a natureza, vai destruir os locais de turismo, de lazer que a população tem. E isso é o de menos, isso aí não é importante. Por sorte, né, houve grande denúncia, inclusive na época era a deputada Duda Salabert que fez muitas denúncias, né? Ela abraçou muito essa causa e conseguiu, junto com outras pessoas, várias equipes e movimentos sociais, conseguiram barrar esse licenciamento através do argumento que não foi uma comunidade quilombola que fica a menos de 3 quilômetros de raio não foi consultada, que está na lei do licenciamento ambiental. Então, só assim que conseguiu parar o licenciamento, porém, a possibilidade da Tamisa já está articulando formas de voltar, né, a ter esse licenciamento e já está fazendo algumas coisas na área lá para poder iniciar a mineração acima mesmo da lei. E aqui eu estou tampando, mas deixa eu ver se eu consigo me retirar. Assim, aquela questão da privatização dos lucros e socialização dos prejuízos. Como eu falei para vocês em sala de aula, hoje já se sabe que o rompimento da barragem do Fundão em Mariana foi por conta, né, primeiro teve ali aumento do preço dos commodities, a Vale queria aumentar a produção de minério, extração de minério, e não haveria tempo de aumentar a capacidade das próprias barragens dela, né? Fazer novas barragens, altear as barragens dela. Então ela fez um acordo com a Samarco para poder lançar os rejeitos na barragem do Fundão, para aproveitar esse aumento aí dos commodities, aproveitar esse boom, porque sabe que esses preços oscilam muito. E isso foi feito sem grandes cuidados, até o momento em que isso acontece, né? Começam a jogar o rejeito lá, a barragem não estava pronta para receber tanto rejeito de uma vez, e há o rompimento e aí a destruição aí de Bento Rodrigues, destruição parcial de Paracatu de Baixo, que é outra comunidade, e que também destruiu todo o Rio Grande, todo o Rio Doce, né? Até atingir ali a praia. Esse aí é um outro caso que nós sabemos bem. E que há 9 anos depois do desastre, até hoje, ninguém foi punido, as famílias continuam no prejuízo, a pesca proibida, o turismo prejudicado. Eu, né, igual eu falei para vocês, já trabalhei em toda a extensão do Vale do Rio Doce, sei bem do que eu estou falando, e é uma tristeza ver a forma como que um rio foi destruído e quem está pagando ou são as pessoas atingidas ou é o dinheiro público que está ali tentando, de alguma forma, segurar a barra, né? Claro, há dinheiro das empresas ali para tentar fazer a reparação, isso é inegável, e é até interessante porque esse dinheiro, né, tem até um cálculo que fala que esse dinheiro todo que está sendo investido para o desenvolvimento do Rio Doce é muito inferior àquilo que as mineradoras são isentas por conta da Lei Candir. Isso aí é um outro assunto que a gente pode trazer em sala de aula.
e é mais complexo, mas é muito triste, na verdade, ver que em Minas Gerais isso é algo muito comum e sem muitas críticas por parte da gestão pública. Então, gente, já finalizando aí também as práticas neoliberais, nós temos 5, né, que eu vou listar, nós estamos aí na 4. Não quero que essa aula fique muito duradoura, porque eu sei que é cansativo. Inclusive, gente, mais uma dica. A, a- Na prova, isso aí é uma dica importante, tá? Na prova, vocês vão ter que pensar em exemplos dessas práticas, tá? Então, por isso que eu estou aí reforçando a ideia de vocês terem essas práticas e eu estarei ali disponível para poder validar até mesmo antes da prova, tá bom? E é importante que vocês tenham exemplos para todas as práticas que eu estou falando aqui e que vocês entendam como que isso pode ser aplicado, tá joia? Então, seguindo, hegemonia do capital financeiro. Bom, isso aí é até um pouco abstrato dizer isso, muito amplo, mas sim, é uma forma, né, de prática neoliberal. Que a gente pode ver a livre circulação de capitais, e aí nós temos aí os paraísos fiscais, a fuga de divisas de países periféricos, aprofundando a dependência econômica, ou seja, nós temos aqui, eu lembro que até em sala de aula nós entramos nessa discussão, né? Ah, e essa coisa de taxar os bilionários, esse capital vai fugir, vai sair do país, né? Vai fugir do país. Isso já acontece mesmo não sendo taxados, que é o seguinte, essas grandes empresas têm seus negócios aqui no Brasil, que vão explorar nossas riquezas. Então, pode ser a mineradora, pode ser o iFood, pode ser as Big Techs, que nem estão necessariamente aqui no Brasil, mas, enfim, são várias empresas que exploram o nosso mercado, que exploram nossos recursos naturais, que aproveitam o nosso grande consumo e que podem ser até empresas brasileiras que fazem isso e que estão aqui com o dinheiro ali sendo revertido em salários, em investimentos, enfim, essas coisas. É, Parte desse dinheiro, desse holding, né, pode ser transferido para esses paraísos fiscais para lá não serem é, taxados, para não terem impostos sobre eles. Né? Existem várias ferramentas, estratégias, manobras judiciais, manobras financeiras para você conseguir não ser taxado com essa riqueza guardada nesses paraísos fiscais. E aí aprofunda a nossa crise, porque o país vira só um ambiente de exploração, mas sem possibilidade de arrecadação dos impostos para reverter em consumo coletivo, que são aquelas coisas que nós discutimos sobre o estado de bem-estar social. Né? Então, o Estado aí se mostra falido, sem dinheiro para poder fazer nada, sem dinheiro, igual eu falei, né, para duplicar a estrada, para fazer metrô e investir na educação, na saúde, segurança, mas tem muita riqueza aí sendo explorada e não está sendo investida nisso, né? Então isso aí é um ponto muito importante para entender uma consequência grave do neoliberalismo, grave mesmo, né? E dívida pública como controle. Estados endividados forçados a cortar gastos sociais para pagar juros a bancos globais. Bom, isso daí é outro assunto muito forte, né? E nós estamos vendo aí há mais tempo nós vimos isso acontecendo na Grécia e agora o nosso vizinho aqui, né, os irmãos da Argentina, passando por esse grande problema aí desde 2000, atravessando essas décadas aí afundada, e muito isso se deve ao pagamento aí das dívidas externa, né, com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional. E aí eu encontrei nessa essa notícia recente aí que o FMI chegou a um acordo com a Argentina para resgatar 18 mil milhões de euros, que seria ali um acordo que fez com o que o Milley fez para poder pagar essa dívida e poder parar de pressionar a Argentina, tirar ela, rebaixar as notas de investimento falei da China, não, desculpa, da Argentina. E, e é interessante como isso, o Milley vai ser bem visto no mercado financeiro, vai ser bem visto pelos investidores, porque de certa forma estaria colocando a Argentina ali pronta para ser um estado aí atraente para investimentos e até mesmo, quem sabe, reverter a crise social econômica que a Argentina está travada há muito tempo. Bom, seria estranho falar isso, mas eu espero que dê certo, né? Porque não podemos torcer que isso dê errado. Tomara que isso seja uma solução. O problema é que quem vai pagar por isso mais uma vez são os trabalhadores, são os pobres, né? Tanto que a rejeição do Milley disparou na Argentina em meio à crise social e com esse acordo do FMI, ou seja,
Qual que é o benefício de um Estado beira a falência, um Estado que a pobreza já atinge 40% da população, que a fome está assolando o país? Qual que é o benefício em se pagar uma dívida para um banco que, bom, até onde eu saiba, não está faltando dinheiro para ele, né? Claro, honrar as dívidas, os empréstimos, etc. Mas são questões muito complexas, porque esse empréstimo que a Argentina pega o FMI deveria ter trazido alguns benefícios, mas só está trazendo esses malefícios, que é o pagamento da dívida. E até hoje não vimos o resultado benéfico do jeito de usar esse dinheiro que foi feito, né, com o empréstimo. Muitos vão apelar para dizer, ah, mas é má gestão, esse dinheiro foi usado para corrupção, foi desviado. Isso é uma resposta fraca, uma resposta que eu chamo de pombo no xadrez, né? O pombo derrubando todas as peças falando que ganhou. É, a coisa é mais complexa do que isso e mostra os efeitos de ter uma dívida com um banco internacional cujo interesse, acima de tudo, é lucrar com juros. Óbvio, qualquer banco vai querer isso. E além disso, também eu queria trazer a questão aqui da Europa, esse nome aí, Troika, né? Que é um grupo de decisão formado pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu e pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI mais uma vez, e as suas formas de atuação na Europa. O FMI também tem atuação lá. Isso aqui foi um slide que eu fiz numa época que ainda estava ali numa crise financeira que estava assolando a Europa e o caso da Grécia, né, esbarra aqui, mas que foi muitos protestos contra a atuação do FMI, contra a Troika de forma geral. E, por exemplo, lá em Portugal falando, né, FMI fora de Portugal, não pagamos. É, ali também, né, que se errou da Troika, queremos as nossas vidas. Enfim, a população que sabe das consequências de pagamento de dívidas externas, desses juros, e o quanto que isso traz de consequência. E além disso, nós temos a questão da austeridade. Bom, eu vou ler aqui o que está escrito, que aí depois eu explico. Modelo de ajuste estrutural do governo neoliberal. Né, a Troika seria um modelo de ajuste estrutural do governo liberal, que aplica austeridade como condição de empréstimo, ou seja, o governo quer pegar um empréstimo, mas o banco fala assim, beleza, eu vou te dar esse empréstimo, mas você vai ter que a gente chama de austeridade, que é redução dos gastos, corte dos gastos sociais, que é algo que aconteceu com o Brasil recentemente, durante o Temer, que fez a PEC do fim do mundo, tinha um nome isso, tinha PEC do teto, PEC do fim do mundo, tinha uns nomes assim, uns apelidos, mas que era o congelamento de gastos sociais primários para os próximos 20 anos. E eu lembro que na época também falava muito do que está logo ali atrás na imagem, não pense em crise, trabalhe. Isso aí é muito um jogo, né? Que eu falei sobre o neoliberalismo na nossa mente, nessa ideia. Não pensa que o Brasil está ruim, não. Trabalha, não pensa no mal que está sendo você ter o salário cortado, você tendo que pagar muito mais com saúde, porque o SUS não vai ter vaga para todo mundo, que as escolas vão ficar precarizadas, cateadas. Não pense nisso, só trabalhe. Né? Isso aí foi uma. Não pense na aposentadoria que você vai estar cortada, vai estar sucateada, vai estar congelada, que você vai ficar com 70 anos e não vai conseguir aposentar. Não pense nisso, trabalhe, né? Isso aí foi uma fala que o próprio Temer difundiu bastante na época. E é o desmonte do Estado fordista keynesiano. Vamos tentar aqui no desmonte do Estado de bem-estar social, né? Exatamente aquele ponto que a gente falou muito nas últimas aulas. E assim o neoliberalismo se torna hegemônico. Somente quando seu discurso se torna hegemônico, as ideias neoliberais se tornam dominantes. Acontece ao ponto de se tornar um senso comum, que é isso que a gente está falando. A falta de possibilidade de ser diferente torna ele a única opção, porque não se vê a possibilidade que os estados têm sim muito dinheiro, têm sim muito como reverter tudo isso em desenvolvimento, em ganhos sociais. E que essa justificativa de não ter dinheiro é algo próprio do neoliberalismo. Não vamos falar sobre isso, mas vide a China. Né? A China é um exemplo que essa discussão de socialismo e capitalismo deixa ela de lado, mas a China é um caso que está atravessando as ideias neoliberais. Outro jeito que um cara que eu gosto muito de ouvir ele, tem um canal no YouTube que ele analisa a economia, ele fala muito assim, a China rasgou o cartaz, a cartilha neoliberal de como fazer, né? Ela está seguindo o próprio caminho e tem dado muito certo.
Enfim, vamos aí para o último ponto que eu acho que também não é menos importante, na verdade, principalmente para vocês, jovens que estão aí, que estão atravessando aí a juventude, aí até mais, né, um pouco antes, adolescência já com um contato muito forte com o mundo virtual, com as redes sociais, é muito importante estarem sempre cientes dessa questão, né? Perda da soberania e democracia. As Big Techs e a vigilância, né? O monopólio digital explorando dados pessoais com influência sobre políticas nacionais. Isso é, as Big Techs sabem mais de você do que o próprio Estado. E talvez mais do que você mesmo. E ela sabe tanto que ela pode até manipular para você pensar de outra forma. Isso que eu estou falando não é conspiração, é, na verdade, já assunto de muitos e muitos estudos de várias áreas diferentes, desde as ciências políticas, da psicologia, e de outras que eu não sei nem dizer qual. Mas já sabe que o contato contínuo, constante, intenso que nós temos de redes sociais com o nosso dia a dia nos faz mudar a forma de pensar, né? É uma forma que não vamos imaginar uma pessoa específica ali com fosse uma marionete, né, tentando te manipular. Não é bem isso. É algo mais complexo que nós não vamos aprofundar aqui agora, porém, há sim essa possibilidade de condução de massas para um pensamento mais homogêneo. Isso leva à erosão da democracia, pois há um lobby empresarial capturando governos e mídias, reduzindo a participação popular. E aqui nós temos algumas notícias interessantes, né, como essas big techs desafiam a democracia e favorecem a extrema-direita. Como? Olha, tem muitas explicações e nós podemos discutir isso profundamente se houver possibilidade de fazer isso. Mas o modelo de negócio das Big Techs estimula o engajamento e desinformação, criando ambiente favorável ao crescimento da extrema-direita nas redes sociais. E bom, seja discussão, seja não é, nós temos aí a imagem do Elon Musk que para alguns pode ser só um gesto, um brincalhão, né, como o pessoal costuma dizer aí, de mito, mas é algo muito sério, né? Isso por si só não faz muita coisa, mas isso representa muita coisa, né? Inclusive, nós temos aí na posse do Trump o alinhamento desses bilionários aí, a gente não vai falar só de alinhamento na foto, né? Mas o alinhamento também com o governo Trump. Como, por exemplo, o Zuckerberg, logo após a posse do Trump, fez aí um pronunciamento mudando a política do Facebook e do Instagram, basicamente desfazendo todo o mínimo que a Meta tinha conseguido alcançar de possibilidade de regularização das mídias. Acabando com essa regularização e agora o Instagram, o Facebook está muito mais exposto a esses essas inseguranças virtuais do que antes, e é muito sério. Depois vale a pena vocês darem uma lida sobre essa novo marco regulatório do Instagram, algo assim que ele chamou, né? E por fim, gente, para finalizar, só queria mostrar essa pesquisa mostrando o seguinte, né? É um índice de percepção da democracia, IPD. Foi o resultado de uma pesquisa que ouviu a opinião de mais de 50 mil pessoas em 53 países, ou seja, bem representativo, né? Dizendo quais são os principais riscos para a democracia. E aí, o mais citado foi desigualdade econômica, muito bem colocado, né? Limite à liberdade de expressão, muito importante essa discussão do que é limite de expressão, do que é liberdade de expressão. Mas impressiona que né, ainda em 2025 o poder das big techs já aparece como um dos principais ameaças à democracia, né? Depois vem fraudes nas eleições e interferência estrangeira nas eleições. Algo também muito importante que apareceu aí nos cinco maiores, mas o poder das big techs já está sendo percebido no mundo como uma grande ameaça à democracia. E, bom, vocês entendem mais de rede social do que eu e talvez mais do que as pessoas mais velhas que vocês. Então, seria importante que vocês mesmos tivessem esse olhar mais clínico a respeito do como que isso pode acontecer, tá bom? Pessoal, então os outros recados vão ser em sala de aula e até então em sala de aula. Abraço.